Olá, seja muito bem-vindo a Magia de Lopes. Eu sou Bruno Monteiro e aqui neste canal a gente fala sobre todo esse universo místico, esse universo mágico, utilizando tarô, magia natural, tudo isso alinhado para que nós possamos ter uma vida muito mais tranquila, mais plena e feliz, tá bom? Se você não conhece o canal, já se inscreve aqui, tem vários outros vídeos que foram feitos aqui. Alguns são de falando das energias da semana, né? Que é o tema desse vídeo também, né? Outros são falando sobre os signos também, tem um vídeo aqui que eu já deixei. Então, só procurar aqui no canal que tem um vídeo sobre os signos, né? As energias para o seu signo. Tudo bem que o mês de abril já está quase findando, mas ainda dá tempo de você ver o que o universo tem para você, para o seu signo neste mês de abril. Lembrando que no primeiro domingo de cada mês eu faço essa mesma live para os signos dentro daquele mês tão próximo, em maio, tá bom? Então, venha comigo que a gente aqui sempre traz essas boas energias para a gente começar a semana muito bem animado, muito bem mais fortalecido. Bom, antes de eu começar falando aqui das energias da semana, é importante a gente salientar que nós temos aí, né, hoje oficialmente, no dia 20, esse domingo, dia 20, agora a gente entra oficialmente na lua minguante, né? Vocês vão ver que tudo que eu vou falar ao longo da semana aqui, né, as energias que eu vou trazer, os aspectos astrológicos vão estar muito falando sobre essa questão de fazer uma espécie de detox, né? Um detox na vida, detox de fazer uma faxinona na nossa vida, né? Deixar para lá tudo aquilo que não nos faz bem. Já é de conhecimento de muita gente, né, que quando a gente se alinha aos aspectos da lua, né, a nossa vida ela tende a fluir muito bem, né? Então, por exemplo, se a lua está minguante, a lua minguante ela traz esse lado de encerrar ciclos, fechar aquilo que não nos serve mais, tá? Então, vamos lá que essa semana praticamente toda, né, começando hoje vai até o sábado, nós vamos ter aí uma semana de muito trabalho interno de faxina, né? Então vamos lá. A gente vai começar, como eu acabei de falar, na semana toda ela vai estar nesse aspecto do minguante, né? Que começa hoje, dia 20, tá? Então é uma semana que vai pedir para desacelerar, para fazer menos e observar mais, né? Então é uma semana que vai pedir mais para a gente fazer aquele aspecto sacerdotisa, sabe? Faça menos e observe mais. Silencie, observe mais. Não queira colocar, como diria, né, os mais antigos, a carroça na frente dos bois, né? Então, ter mais paciência, perceber se existe algo na nossa vida que precisa ser deixado para trás. Então, a semana como um todo vai ser nesse aspecto mais introspectivo, esse movimento de olhar mais para dentro, né? Então é uma semana que a gente precisa começar a silenciar mais, a buscar ouvir a nossa voz mesmo, ouvir o que o nosso interior tem a dizer para nós, ouvir a nossa própria essência e ver o que é que está alinhado com essa essência, o que não está, o que eu preciso deixar para trás para abrir para o novo, né? O movimento ele é para dentro e pede para a gente se desapegue, para liberar espaço, só assim vai chegar coisas novas. Então assim, vai ser esse movimento introspectivo, como falei, nesse meio sacerdotisa, assim, naquele voltar-se para dentro, observar nossas luzes, nossas sombras e desapegar daquilo que não serve mais, não faz mais parte da nossa vida e só assim vai abrir espaço para o novo, né? Às vezes a gente quer uma vida nova, uma vida mais próspera, uma vida mais de completude, né? Porém, a gente não se desapega de aspectos do passado que muitas vezes estão tomando espaço daquilo que poderia ser essas novidades, essas coisas novas, né? Então, o convite especial para essa semana é: faça uma reflexão, olhe para dentro de si, volte-se para si, né? E veja o que é que está alinhado, o que não está alinhado. E eu posso dizer, né, uma técnica que a gente usa muito, pautada aí no método da Thais Godinho, né, o método Vida Organizada,
E ele é composto de 5 passos, e o primeiro deles é o destralhar. É você simplesmente fazer um destralhe, né? O que é destralhar? É livrar-se daquilo que é tralha, né? Aquilo que não serve mais. Então, é uma semana que a gente precisa começar a fazer esse movimento de destralhe, a fazer esse momento de tirar da nossa vida aquilo que não tem mais sentido. E uma recomendação que eu posso dar para vocês e que esses métodos de produtividade ensinam muito é: comece pelo ambiente físico. Às vezes a gente não consegue fazer um destralhe, a gente não consegue fazer um desapego de coisas muito emocionais, de coisas muito, de aspectos mais internos, mas comece pelo ambiente físico. Então pega as suas roupas, abre o seu guarda-roupa, veja que roupas que faz sentido manter, que roupas não fazem mais sentido. Desapega daqueles bens, né, que não servem mais. Depois, por exemplo, livros que você comprou e nunca leu e nem vai ler, entendeu? Tem alguns que a gente não lê, mas vai ler, mas tem livros que você nem vai ler mais, ou então livros que fizeram sentido uma época, mas hoje em dia não faz mais, sabe? Então fazer uma varredura assim na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e ver o que é que faz sentido manter e o que não faz. E tirar fora da sua vida. E depois, sim, aí você vai fazendo movimentos internos, porque a organização externa, a organização do ambiente externo ajuda a gente a fazer esses movimentos internos também, tá? Bom, na segunda e na terça a gente vai ter a lua em aquário, ou seja, a lua vai entrar em aquário hoje, né, dia 20, ou quando eu tô gravando esse vídeo, hoje, mais no finalzinho da noite, a lua minguante ela entra em aquário, ela vai permanecer na segunda e na terça também. E o fato dela estar em aquário vai mostrar que essa semana, esse comecinho dessa semana, vai ser uma semana mais devagar, uma semana mais lenta, né? Ela vai começar no ritmo mais lento. E vai pedir menos movimentos de nós. Por quê? O próprio aspecto do universo vai estar menos movimentado. Se os astros não estão se movimentando tanto, a gente também precisa ir nesse ritmo mais devagar. Aí vem aquela famosa frase: para que você ter tanta pressa se existe hora certa para tudo? Né? A gente tem hora certa para tudo acontecer, né? E a gente às vezes fica muito naquela ansiedade de fazer acontecer. Então, astrologicamente falando e para nossa vida mesmo, a gente precisa ter esse lado de calma, né? Vamos manter a calma, não queira, como eu acabei de falar anteriormente, não queira apressar as coisas, não queira pular etapas, né? Tudo tem a sua hora certa para acontecer. Eu estou gravando um vídeo aqui para publicar para vocês posteriormente, falando sobre como que a gente pode aproveitar o processo, né? Aproveitar esse momento de processo. A gente fica muito focando na linha de chegada, né? A gente fica muito naquele, o meu objetivo é tal, e a gente não aproveita o processo. Então, foco no processo, né? É um vídeo que eu vou fazer depois, dando algumas dicas e tal. Mas foca mais no caminhar até o seu objetivo, né? Não tenha pressa de chegar, porque cada coisa tem o seu horário, né? Já dizia Jesus lá na Bíblia, né? A cada dia cabe o seu cuidado. Então não adianta ficar apressando as coisas. Cada coisa tem sua hora certa. Tem hora para plantar, hora para colher, hora para sorrir, hora para chorar, né? Então a gente tem que entender que tudo tem o seu momento certo. Tudo tem um momento certo para acontecer. Então a gente não precisa apressar as coisas. É preciso deixar as coisas mais soltas, sabe? A gente precisa aprender, quando a gente entra num processo. Vou dar um exemplo. Digamos que eu queira ter prosperidade na minha vida. Nossa, eu quero muito ter abundância financeira e tal. E aí aí tem muitas pessoas que acontece isso aqui, né, no que vem fazer consulta, pede um tipo de ritual, essas coisas. A pessoa acha que a pessoa vai fazer um ritual de prosperidade, fez o ritual de prosperidade, amanhã já está ganhando a Mega Sena, né? Já consegue ter riquezas, abundâncias. E não é assim. O universo ele vai trazer para você no momento certo. Talvez você não esteja assim naquela vibração alinhado na frequência da prosperidade ainda.
Então você precisa caminhar para chegar lá, né? E você também precisa fazer a sua parte, né? O universo ele vai conspirar para trazer isso, mas você precisa agir também, né? É aquela coisa, queria tanto ter um emprego, mas não sai de casa procurar um emprego, aí não adianta, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente tem que co-criar, a gente fala que nós falamos que somos co-criadores, o universo ele ajuda a criar na criação e nós somos os co-criadores, nós temos que co-participar, fazer a nossa parte para que aquilo se realize na nossa vida. Então, é preciso muitas vezes que a gente deixe as coisas seguirem no fluxo, sabe? No flow, sabe? Deixa as coisas acontecerem mais lentamente, né? Então, assim, às vezes a gente quer controlar tudo, a gente quer saber, não, mas eu preciso fazer isso, mas eu quero fazer aquilo. Às vezes a gente precisa dar o nosso passo, fazer aquilo que a gente precisa fazer e depois deixa o universo cuidar do restante, deixa o processo seguir naturalmente, não queira forçar as coisas, né? Vá fazendo, vá caminhando conforme o universo ele vai nos mostrando, né? Ele vai nos direcionando, né? E ouça mais sua intuição. A intuição, a gente fala que é a nossa maior conselheira. A mais sábia conselheira é a nossa intuição. Então, ouça mais a sua intuição. Busque ouvir para compreender o que é que você precisa fazer. É uma semana, principalmente esse começo de semana, que pede para que você tenha menos compromissos. Então, na medida do possível, não fique agendando muitos compromissos com outras pessoas. É o momento de você voltar-se para si. A semana pede para se retornar para si. Então, não fique agendando muitos compromissos. Na medida do possível, deixe para fazer uma social, alguma coisa assim, um network, qualquer coisa, mais para a próxima semana. Mas nessa semana especificamente, na medida do possível, não fique agendando compromissos. Tenha mais tempo com você. Esse é o principal conselho, principalmente no início da semana, tá? É necessário que você também deixe algumas brechinhas. Por isso que é importante não criar muitos compromissos, porque você precisa ter pausas para descansar, tá? E também para possíveis mudanças de planos. Às vezes você planeja uma coisa e a semana vai se conduzindo, né? Ela vai se desenrolando de uma forma que você não consegue mais cumprir aquilo lá. Então, essas mudanças de planos acontecem. E quando a gente fala de planejamento, isso serve para mim também. E é muito difícil, muitas vezes, pra gente que é muito assim, que gosta de planejar, gosta de coisas certinhas, a gente precisa entender que o planejamento ele não é algo rígido, tipo, eu planejei que tal dia eu vou estudar inglês, por exemplo. E aí chega naquele dia, acontece alguma coisa, eu não vou conseguir estudar inglês. Então eu preciso ter essa flexibilidade para entender que, tá, eu não vou estudar hoje, mas estudo, né, um outro dia na semana. Entendeu? A gente faz planos, mas esses planos, até mesmo nós mesmos, às vezes fazemos uma mudança de rota nesses planos. Então, tem que ter espaço na sua agenda para descansar e para possíveis mudanças de planos ao longo da semana. Tenha menos expectativas e conecte-se com pessoas que estão na mesma vibração que você. Não crie expectativas demais com as coisas. Uma técnica fundamental para que você não fique frustrado é você não ter expectativa. Sabe aquela coisa? Eu vou numa entrevista de emprego, se eu conseguir muito bem, se eu não conseguir muito bem também. Entendeu? Então não fique criando expectativa tipo, nossa, eu vou lá, eu vou dar o meu melhor, e aí eu vou ficar com aquela ansiedade de será que eu consegui um emprego, será que não, sabe? Deixa as coisas fluírem naturalmente, não fique criando expectativas de nada, né? Tanto em relação às situações, quanto a pessoas também, sabe? Às vezes a gente deposita muito, coloca uma carga muito grande sobre uma outra pessoa, com uma expectativa de que ela seja de tal jeito, que ela faça tal coisa daquele jeito. Então, não vamos ter expectativas. Isso serve para tudo na vida. Sabe, se você é pai, mãe, não fique criando expectativa de que seu filho vai, sei lá, se tornar um grande médico, tal, não, porque quanto mais expectativa você coloca, mais frustrado você fica, né? Então, não tem expectativa de nada, sabe? Vai seguindo sua vida, né? Isso não quer dizer que, eu não posso sonhar, então, eu não posso desejar as coisas. Claro que pode sonhar e desejar, mas tudo ali com aquela ponderação, entendeu? Não cria, como eu falei, não cria expectativas. Sonhe, corra atrás dos seus sonhos, mas sem, tipo assim, é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. Sabe? Não.
Se apareceu, vai lá, tenta agarrar aquela oportunidade, mas se não, haverão outras chances. O universo, ele não, a gente fala que a nossa vida é cíclica, né? O universo, o nosso planeta Terra, ele gira, né? Então, ele vai passar pelo mesmo ponto, igual o Sol. Por que a gente tem o dia e a noite? Porque o Sol, ele nasce de um lado e se põe do outro. E aí o que acontece? Nossa, não vai ser noite o tempo todo. Em algum momento o sol vai voltar a nascer e novamente vai se pôr. E assim vai ser, entendeu? Onde ele nasce e se põe, nasce e se põe. Ou seja, hoje não é o último dia que o sol vai nascer. Se você está vivo aqui, né, encarnado nessa vida atualmente, entenda que o sol nasceu hoje, ele vai nascer amanhã, vai nascer depois de amanhã, entendeu? Hoje não é o último dia que o sol vai nascer e nunca mais vai nascer, entendeu? Então, ter essa perspectiva de que, às vezes, a oportunidade, lógico, a gente tem que aproveitar ao máximo a oportunidade, mas se eu não consigo, então deixa para a próxima, e assim por diante, tá? Não ter essa pressa de conquistar as coisas. Na quarta, a lua minguante ela vai para peixes, né? E vai trazer aquela sensibilidade para a gente perceber o que nós devemos deixar definitivamente ir embora. Então, assim, no começo da semana a gente já vai começar esse movimento de desapego, de destralha e tal. Mas na quarta é como se fosse o dia, o derradeiro X, né? O checkmate ali, o dia D. Que é aquele dia em que a lua minguante em peixes, ela vai trazer esse lado mais sensível do signo de peixes, né? Aquela sensibilidade maior para que a gente possa olhar para dentro da gente e realmente perceber: isso daqui tem que ir embora, isso aqui tem que sair da minha vida, certo? E a gente também vai estar no ritmo bem devagar ainda, né? A gente começa a semana e vai continuar aquele ritmo lento. A gente não vai estar muito objetivo com as coisas práticas. Então, você vai perceber, vocês estão aqui, vocês vão perceber que ao longo da semana, principalmente na quarta-feira, vai dar aquela sensação de que eu não estou conseguindo produzir nada. Sabe aquela produtividade como o mundo conhece, né? É necessário trazer aquele lado, aquele conceito que a Thais Lodin ensina de produtividade compassiva, né? De ser mais compassivo, a semana vai exigir muito mais compassividade, muito mais compaixão para consigo mesmo. Por quê? Porque não vai ser uma semana fácil no sentido de coisas práticas, de ação. Vai ser uma semana muito mais de recepção, de observar as coisas. Então, você não vai agir tanto, vai mais meio que planejar, observar, analisar. É uma semana de análise, entendeu? Então, talvez você vai perceber que suas emoções vão estar um pouco mais agudas, né? E, como eu falei, vai ter pouca objetividade para lidar com coisas práticas, né? Também é importante você respeitar o seu ritmo. Respeite o ritmo da sua vida, tá? E aí, no mesmo dia, nessa mesma quarta-feira, nós vamos ter Plutão e Sol que vão estar se estranhando no céu, eles vão estar meio que em oposição. O que acontece quando os astros, né, eles entram em oposição, entram em sistemas em que eles ficam opostos, tipo assim, eles se degradeiam ali, sabe? Não se dão muito bem, né? Dá uma briguinha entre eles lá. Acontece que a gente começa a perceber que dá uma certa desandada, assim, não na nossa vida como um todo, mas em alguns aspectos da vida. Então você vai ver que o Sol e Plutão estando nessa briguinha, vai falar sobre processos profundos de desapego, né? Plutão ele é muito profundo. Plutão ele é muito assim aquele lado de mergulhar profundamente, né? Ele é o astro mais distante do sistema solar, né? Hoje em dia ele não é mais planeta, mas é como se ele fosse o planeta mais distante do sistema solar. Então ele é que vai buscar muita coisa profunda, e o Sol ele traz aquele lado de iluminação. Plutão ele gosta mais da escuridão. O Sol traz ali uma certa iluminação. E o que mostra isso pra gente é como se jogasse luz
sobre a nossa vida, como se jogasse luz em todo aquele processo de desapego. Às vezes a gente chega com dificuldade para se desapegar a certas coisas, de relacionamentos, de coisas, situações, porque a gente está muito apegado ainda. A gente tem um certo vínculo com aquela situação. E aí, nesse momento, nesse dia em que o Sol e o Plutão vai estar ali meio em desacordo um com o outro, a gente vai ver que a gente vai ter um pouco mais de clareza. Tipo assim, a gente vai enxergar que, não, realmente eu preciso desapegar de certas coisas, certas situações, certas pessoas, né? E vai ser importante também ir além da zona do medo, né? Que às vezes a gente não desapega porque a gente fica com medo do que pode acontecer. E aí o conselho é saia dessa zona de medo, saia dessa zona de eu não posso, eu não consigo, né? Eu sei que não é fácil, falo por experiência própria, mas a gente precisa pelo menos dar pequenos passos que seja para sair dessa zona de medo, de desconforto. E sabe uma técnica muito boa para você sair dessa zona de medo, de insegurança, é você focar assim. Pense que quando você está na zona do medo ali, você vai ver que a vida ela passa a ser um reflexo das limitações que alimenta. Então, enquanto você permanece ali na sua zona de medo, nada vai acontecer, nada diferente acontece. Porque quando a gente não dá passos para a mudança, nada diferente acontece. É aquela história, como é que você quer resultados diferentes se você permanece no mesmo caminho, né? Então, para resultados diferentes, caminhos diferentes, né? E é importante que você olhe para esse lado, né? Você olhe para aqui e vê que enquanto você permanece nessa zona de medo, de insegurança, nada de novo acontece. Sua vida ela vai passar a ser um reflexo dessas limitações que você alimenta. Então, se você acha que eu não consigo ter prosperidade, eu fico aqui nesse monte de, né, todo o dinheiro que entra sai, eu não consigo pagar minhas contas, etc. Enquanto você tiver medo de ousar, e quando eu falo ousar, é ousar mesmo, busque investimentos, busque coisas assim nesse sentido, né? Por isso que é importante essa semana de reflexão, para você enxergar o que é que eu posso fazer para sair disso. Porque às vezes a gente tem medo de arriscar, por exemplo, eu não vou fazer, vamos supor, eu não vou entrar nesse investimento aqui porque ele vai que eu invisto aqui e eu acabo perdendo dinheiro. Existem formas de investimento que você não precisa arriscar tanto como numa ação, né, nas ações do mercado. Você pode investir em outras coisas, mas também não fique também perdendo dinheiro investindo tipo na poupança, por exemplo, né? Eu sou do time, né? Eu fiz pós em finanças e investimentos e uma coisa que tento fazer na minha vida, né? Quando eu tenho condições e eu oriento deixa um dinheirinho na poupança. Mas a poupança não rende nada. Ok, mas deixa lá para emergência. Tipo assim, a emergência da emergência. Fala assim, a poupança da reserva de emergência da emergência mesmo, sabe? Tipo assim, aconteceu um problema grave, eu preciso de dinheiro, tem lá na poupança. Por isso é importante investir. E guarde o restante da reserva de emergência, que eu não vou aqui ficar falando de finanças, né? Existem N canais de finanças aí que explicam como fazer reserva de emergência, etc, etc. Depois vocês procuram aqui no YouTube, vocês vão ver que o que mais tem é gente falando de organização financeira, planejamento financeiro. Então, fica a dica aí. E pega o restante da reserva de emergência, guarda um pouco ali para emergências de fato. E o restante da reserva de emergência é como se fosse aquela emergência que não é tão emergência, sabe? Tipo assim, é algo que dá para esperar, sabe? Aquela coisa assim, tipo, é uma emergência mais moderada, né? É uma coisa que você precisa sim cuidar, você vai precisar de trabalhar ali, mas você pode dar um tempinho para analisar se realmente é algo que você quer uma emergência ou não. E isso eu tô falando pro dinheiro, mas serve para tudo na vida. No meu dia a dia, né, profissional e tal, uma coisa que eu aplico na minha vida a emergência é de quem? A urgência é de quem? Né? Por quê? Porque eu
trabalhei muito tempo, hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho numa função um pouquinho mais light, assim, um pouquinho mais tranquila, mas eu trabalhei por muito tempo na função em que tudo é urgente, tudo é pra ontem, tudo. E eu cheguei a um ponto que falei assim, parou. Porque não tem planejamento, e realmente não tem planejamento. Não, porque se é urgente, tem coisas que surgem como urgência. Eu falo que na época eu trabalhava nesse setor, que é um setor caótico, eu percebi o seguinte, que de todos os 4 anos que eu passei fazendo esse tipo de serviço, se teve casos urgentes, foram dois, três, tipo assim, teve uma vez que isso eu não esqueço, que deu curto-circuito numa oficina lá. E isso é uma urgência, isso é uma emergência, a manutenção elétrica daquele local. Agora, tem coisas que são totalmente planejáveis, tem coisas que são totalmente previsíveis e ninguém faz nada. Então, assim, eu cheguei a ficar doente, literalmente. Cheguei a ficar doente, com ansiedade, depressão, além de uma doença física mesmo, né? Mas com ansiedade, não queria mais, sabe? Não queria mais estar lá. De tanto que eu não suportava esse tipo de coisa. E que comecei a fazer? Isso mais no finalzinho, com a graça de Deus, quando eu estava saindo. É urgência para quem? Da onde surgiu essa urgência? É urgência mesmo ou é falta de planejamento? Se é falta de planejamento, problema. Esperou até hoje, espera mais uma semana, um mês, um ano. Era assim que eu fazia. Não interessa. Que ninguém mandou não se planejar. Agora, quando é uma urgência que eu percebia que realmente era uma coisa que surgiu assim de inesperado e tal, aí tudo bem. Então é uma dica que serve para você no seu dia a dia também. Sabe, avalie realmente isso que está surgindo. É uma urgência, emergência ou dá para planejar e às vezes é uma coisa importante, não estou tirando a importância. É importante, mas você pode planejar. Você pode deixar para outro dia, você não precisa fazer agora, neste momento. Então, pensem nisso, né? Olhe para esse lado também. Aí, na quinta-feira, nós vamos ter a Lua ainda em Peixes, já a Lua vai continuar em Peixes no minguante, e nós vamos ter Vênus e Saturno, que vai estar também no signo de Peixes. Então, a gente vai ter Vênus, Saturno e a Lua minguante em Peixes. Então, ele vai dar um lado muito mais assim, se estava uma semana de perspectiva, a quinta vai ficar mais introspectiva ainda. Sabe, aquela coisa mais voltada para si. E você vai começar a perceber que aqueles espaçamentos necessários que você precisa, aquele distanciamento de situações, de pessoas, vão ser muito mais necessários. Você vai começar a observar mais que tem pessoas que precisam distanciar, tem situações que precisa deixar de lado, para que você possa ficar bem, né? Então apenas fuja, e aqui é um detalhe muito importante, da síndrome do tadinho de mim. Eu gosto de falar assim, síndrome do tadinho de mim, que é o vitimismo. Ai, tadinho de mim, nossa, olha como eu sofro. Ai, nossa, estou endividado, o que eu faço da minha vida? Nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, tô sozinha há tanto tempo, não consigo uma namorada, etc. E começa todo aquele vitimismo, todo aquele drama, que nossa, nem novela mexicana é tão dramática com a pessoa. E o pessimismo, que pior do que o vitimismo é o pessimismo. A pessoa que você fala uma coisa, ela, mas não vai dar certo. Mas olha, de verdade, nem. E no meu trabalho tem pessoas assim, onde eu trabalho. Pessoas que você fala, ela vai, mas não vai dar certo. Mas nem vale a pena. Sabe? Então assim, sabe? Se distancie de pessoas assim, sabe? Deixa as pessoas falando, deixa elas na aura de atividade delas e foca em você. E você também se proteja para que você não seja essa pessoa pessimista do tipo, sabe? Cuidado. Aí na quinta também, porque a quinta vai ter uma transição da lua minguante em Peixes para a lua minguante em Áries, né? E vai passar a sexta-feira toda também em Áries. E aí esse elemento Áries, ele é o oposto total de Peixes, né? Peixes é um signo muito mais sonhador, um signo muito mais idealizador. Áries é aquele signo de vamos fazer, vamos agir, vamos bola pra frente, né? E aí aqui na sexta-feira que começa a semana começar a ganhar um certo movimento aí. Percebe que quase que a semana inteira tá bem assim, voltando-se para si, uma semana mais devagar, uma semana mais pausada.
uma semana mais pausada, né? Deu um engasgo aqui. E então, aí na sexta-feira que a gente vai ter a lua em Áries, aí a gente vai começar a ter aquele, sabe, a gente vai sair um pouquinho daqueles devaneios de peixe, né? Aqueles devaneios piscianos, né? E vamos começar a ter um pouquinho mais de pé no chão, assim, um pouco mais de assertividade nas coisas. É o momento para que a gente, nesses últimos dias de lua minguante, né, que a gente fala que é a lua negra também, né, os últimos dias de lua minguante é a lua negra, é a hora de revisar o ciclo anterior, que está se encerrando, e rever o que você realizou ou não. Então, o Ares vai pedir assim, você já refletiu que você tinha que desapegar? Você já refletiu em coisas que você não faz mais sentido você manter na sua vida? Você já fez um mergulho profundo em si, agora é a hora de você olhar e ver no ciclo anterior, no mês anterior, no seu ciclo passado, esse ciclo está se encerrando, né? De que a gente fala o ciclo da lunação, né? Que está se encerrando. O que é que deu certo, o que não deu, o que que eu fiz, o que eu não fiz. É hora de a gente fazer esse balanço do que foi realizado e o que não foi. E aí isso vai nos deixar mais próximos para o novo ciclo que vai se iniciar no domingo, do outro domingo, né? Que é o ciclo da lua nova. A lua nova traz novas oportunidades, traz um novo ânimo, uma nova novidades para nossa vida, né? O que tem que tomar cuidado é com situações de risco desnecessários, ou seja, você ficar se arriscando com coisas que não vale a pena se arriscar, e também tomar um certo cuidado com esse lado de você coisas mais explosivas e tal, até porque nesse mesmo dia, na sexta-feira, nós vamos ter Marte, que é regente de Áries, né? Que vai ter entrado em Leão e faz uma oposição a Plutão em Aquário. Então, Plutão está em Aquário, né? E nós temos aí Marte em Leão. E isso aí faz uma oposição. Ou seja, mais uma situação em que vai estar ali dois aspectos do céu que vão estar em desacordo um com o outro. E aí, o que nós vamos poder perceber é que nós temos que ter cuidado com as situações explosivas, riscos necessários. A gente pode estar com o ego muito inflamado, porque o leão tem esse lado do ego e tal. Eu sou mais eu, então é necessário deixar a teimosia um pouquinho de lado e focar mais naquilo que você consegue fazer sem correr riscos desnecessários. E por fim, no domingo, a lua vai entrar em touro, então nós vamos ter o sol e a lua em touro. Então nós vamos ter assim a combinação, os opostos dentro do signo de touro. E aí vai favorecer as intenções mais sinceras que nossa alma tem. Tá? As intenções que a gente quer realmente, então vai estar sendo favorecido aí com essa sol e a lua em touro. Então é importante, um dia ótimo você fazer aquelas listinhas de coisas que você quer, planos que você tem. E aí você já pode fazer essa lista de desejos e colocá-las aí no universo. Ou seja, já colocar essas intenções para o universo e ali já movimentando para se concretizar. Beleza? Então a semana vai ser uma semana de bastante lua minguante, essa coisa muito de desapego, de desfazer de coisa que não é mais necessário, tá? De desapegar também do controle excessivo, que quando você deixa as coisas em fluxo, né, você deixa as coisas fluírem, né, no flow, você começa a perceber que surpresas agradáveis podem acontecer. Porque se a gente ficar muito no controle, aquela coisa muito assim insegura, a vida não flui, a vida fica estagnada. Se você fala assim pra mim, nossa, minha vida está estagnada, é porque você está tentando ter controle de tudo na sua vida. Então, a frase que você pode usar essa semana é: consigo finalizar com facilidade ciclos que já se encerraram naturalmente em minha vida. Ou seja, tem ciclos que já se encerraram na nossa vida, já acabou, já morreu, e a gente precisa finalizar, fechar esses ciclos. É uma espécie da carta de julgamento do tarô, né? É a hora de você desapegar-se do passado. O negócio já foi, já acabou, mas você ainda continua ali carregando, sabe? Deixa pra trás, não fica carregando esses pesos mortos.
Eu apenas aceito e me despeço ao mesmo tempo que me abro para novos ciclos mais elevados. Sou uma pessoa desapegada. Fale assim, toda semana, sou uma pessoa desapegada. Sabe, essa frase, grave assim. Sou desapegado. Não vou ficar me apegando a nada, nem ninguém, nem nenhuma situação. Ok? Então esses são os conselhos astrológicos, né? Como que o céu vai estar ao longo dessa semana. E vamos agora para a gente ver os conselhos do tarô para essa semana. Então já deixe suas intenções aí. O que você gostaria que tivesse de bom para sua semana, né? O que você gostaria que acontecesse ao longo desta semana? Tira esse momentinho enquanto estou aqui embaralhando as cartas para que você possa fazer um momentinho de silêncio, de conexão com você mesmo, tá bom? Então, esse aqui é o conselho da semana. Vou tirar um para cada dia, tá? Vou arrumar aqui. Fica mais fácil. Pronto, e vamos lá pra gente ver o que o universo traz aí pra nós como conselho do tarô. Bom, como conselho geral para a semana, como um conselho assim, de uma forma resumida para a semana, o conselho vem o imperador. E o imperador é aquele que governa o seu reino. Então, a gente viu que a gente vai ter uma semana toda aí de lua minguante. E o imperador ele fala assim, olha, se você não cuida do seu reino, quem vai cuidar? Ou seja, se você não cuida da sua vida, quem que vai cuidar para você? Você precisa ser o governante de sua vida. Você precisa determinar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Você precisa impor limites para você mesmo, para as coisas, para as pessoas. Se você não põe limite, se você não delimita o seu território, as pessoas vão invadindo e sua vida vira um caos. Então, defina limites, imponha limites. Até aqui tudo bem, daqui para lá você não tem o direito de seguir. Entendeu? O imperador, esse pode ver que tem essa cara assim mais séria, essa cara mais sisuda, porque quem manda aqui sou eu. O imperador fala assim, aqui no meu território quem manda sou eu. E o imperador, ele, apesar de estar sentado, ele não está sentado num trono confortável tal. É importante que você saia da zona de conforto. Você pode estar ali meio parado, mas você não está parado no sentido de estou parado aqui olhando para o nada, esperando que alguma coisa aconteça. Não, o imperador ele já está até com a sua armadura já, tá vendo? Ele já está preparado, porque se precisar de guerrear, ele vai guerrear. Se precisar de lutar, ele vai lutar. Para defender o território dele, ele vai defender. E perceba que ele está bem, assim, ó, bem de olho, né, no que está acontecendo, bem observando tudo que está acontecendo no território dele, né? É importante que você, enquanto imperador de sua vida, aprenda a organizar as suas áreas da vida. Pensa num governante, um governante de um estado, de um país. Ele não pega assim, vou cuidar da saúde. E cuida só da saúde, da segurança, habitação e as outras coisas de lado. Não, ele precisa cuidar da saúde, da educação, da segurança. Todo precisa da atenção dele. Nenhum governante governa um país olhando só para um aspecto. Ele precisa olhar para tudo. Tudo tem que estar em ordem. E a nossa vida é a mesma coisa. Não adianta, eu vou cuidar dos meus estudos, vou cuidar da minha carreira. E deixo o relacionamento de lado, deixo a saúde física e emocional de lado. Eu preciso organizar. É igual malabarista. Precisa equilibrar todos os pratinhos, não pode deixar nenhum cair.
Esse é o conselho. Organize. Como que eu deixo tudo organizado sem cair? Quando dá atenção para tudo ao longo da semana, né? E dando atenção devida, porque tem coisas que realmente você não precisa fazer muita coisa. Só dali olhar, ver tá tudo ok, tá? Então eu vou para o próximo que eu preciso fazer, tá? Então a semana ela traz essa energia do imperador. Na segunda-feira, a gente vai ter a Torre e a Rainha de Ouros. Isso quer dizer o quê? Que é um dia que tende a ser um dia não tão tranquilo, tende a ser um dia um pouquinho mais caótico. E vai ser necessário que você tenha um pouquinho mais o pé no chão. A Rainha de Ouros, ela tem esse lado de ter o pé no chão. E ela é aquela que acolhe, ela vai nutrir, ela vai trazer aquilo que é necessário para o bem-estar do seu reino. Então, a Rainha de Ouros, ela vem falando assim, você está prezando pelo seu bem-estar, o bem-estar do seu reino. Perceba que a Rainha de Ouros, ela está no ambiente, ó, todo florido, ou seja, tem várias, está tudo florindo, está tudo crescendo com a Rainha de Ouros. Só que a rainha, ela é aquela que vai cuidar, vai zelar para que isso aqui mantenha-se assim. Então, se você perceber que a sua vida tá um caos, tá tudo muito tumultuado, principalmente na segunda-feira, coisas assim de fora, não deixe que as coisas de fora fiquem invadindo o seu reino. Perceba que aqui é um raio que atinge a torre. A torre ela cai por causa do raio que atingiu. E o raio é uma coisa muito externa, é uma coisa que vem de fora. Então, cuidado com as coisas que vêm de fora, as energias que vêm de fora. Proteja-se. A Rainha de Ouros, ela vai pedir para que você tenha aquela estabilidade. Proteja sua estabilidade mental, emocional e principalmente a estabilidade mesmo, a estabilidade material falando. Muitas vezes é necessário que você pare um pouco, não se arrisque tanto com as coisas. É melhor você poupar, você guardar, né? Se você não tem condições de guardar dinheiro, então não gaste, né? Não fique gastando à toa o dinheiro. Saiba para que você vai direcionar cada coisa. No seu dia a dia material, é importante você cuidar da sua saúde física. A Rainha de Ouros ela traz muito isso de cuidar da saúde física, sabe? Não deixe, eu vou comer o que eu quero, quando eu quero, o que eu quero. Não, cuide da sua saúde física, busque ter esse zelo pela sua saúde física. Eu sei que é difícil, né? Falo por mim mesmo como é difícil a gente fazer atividade física ou ter uma alimentação saudável, mas a Rainha de Ouros ela fala assim: você tem que cuidar do seu reino. Se você não cuida de você, quem que vai cuidar? Entendeu? Você pode até ter pessoas que te apoiem, mas só você pode cuidar de você mesmo. Grave isso. Só você pode cuidar de você mesmo da sua vida. Ninguém pode cuidar por você. Já na terça-feira, nós vamos ter aqui o carro e o 3 de copas. Ou seja, a gente vai ter aí um dia de comemoração, de celebração. A terça-feira ela vai pedir para que você busque ali alimentar suas amizades, ter aquela coisa mais assim, apesar da semana trazer esse lado mais introspectivo, esse lado mais, né, olhar para si, mas foque também em não, quando a gente fala do destralhe, né, é um ótimo dia para você avaliar bem as suas relações. O 3 de copas vai falar assim, olha, junto com o carro, né, você precisa ter uma motivação, você precisa ver quem são as pessoas que estão com você que te ajudam a seguir em frente. Quem são seus amigos que são verdadeiros? Quem são as pessoas que estão com você, que celebram com você, que te apoiam e que quando é necessário é puxãozinho de orelha, mas é um puxão de orelha que você sabe que é por amor, mas que você sabe que é só uma coisa pontual e aquela coisa assim, eu te dou um puxão de orelha, mas estou aqui com você, vamos lá, entendeu? Então, amigos de verdade. Quem são seus amigos de verdade? A sua família de verdade, porque família não é só de sangue, até a gente brinca, né? Sangue até mosquito tem, até pernilongo tem. Então, quem é que está com você? E que vale você celebrar, assim como essas mulheres estão aqui celebrando, tá vendo? Que vale a pena celebrar a vida. E quem são essas pessoas que te motivam a seguir em frente? Que te motivam a você pegar o seu carro ali e seguir em direção? O carro, ele não se movimenta sozinho.
né? Pensando, imagine um carro mesmo, automóvel. O carro, ele não vai sair da sua garagem e ir sozinho. Mesmo que ele seja um carro desses autônomos que, né, hoje em dia existem, mas ainda assim você precisa dar direção. Você precisa falar onde você quer ir. E o carro aqui a gente percebe que este cavaleiro aqui, este guerreiro, ele que conduz a carruagem. Entende? Mesmo não tendo aqui rédeas, mas ele conduz com a sua energia. Aqui fala muito, a gente tem que entender que o tarô ele fala muito de energia. Você precisa ter essa energia de motivação, essa energia de eu conduzo a minha vida, eu guio a minha vida para o meu melhor, para aquilo que é melhor para mim. E como a gente falou de lua minguante ao longo dessa semana, é uma ótima semana para você fazer neste dia, principalmente terça-feira. Na segunda a gente teve a torre. A torre já vem trazendo essa energia de coisas externas podem afetar você. E se essas coisas estiverem relacionadas a pessoas, pense no seguinte: será que essas pessoas que estão só alimentando, né, negativamente a minha vida, se elas realmente são pessoas foguete, né, aquelas pessoas que te fazem subir e crescer na vida, ou são pessoas âncora, que só faz você afundar, né? Então é um ótimo dia para você fazer essa avaliação das pessoas que convivem com você. Na quarta-feira, né, a gente vai ter aí a energia do pendurado com a energia do 5 de paus. O 5 de paus vai falar de conflitos de interesse, né? E é necessário que você observe melhor os conflitos que você está enfrentando. Aqui mostra muito claramente que há pessoas, situações, mas principalmente pessoas na sua vida que querem brigar com você. Sabe aquela coisa assim, tipo, querem te trazer pro fight, quer trazer você pra briga, né? Quer trazer aqui pra esse caos aqui. Tem pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo, sabe? Então é necessário, já que a gente tá falando de astral, de desapego, a quarta-feira, que a gente tem aquela essência ali de mergulhar profundo e tal. Aproveite esse mergulhar profundo da quarta-feira, que fala que tanto a lua minguante quanto esse fight que tem entre Plutão e Sol, que vai pedir para que a gente faça esse profundo processo de desapego. Aqui é o dia para você realmente desapegar. Olhe bem, observe, o pendurado, ele está de mãos atadas, ele não consegue fazer muita coisa, né? O pendurado ele está ali numa situação desconfortável, está numa situação bem difícil, ele está se sentindo amarrado, porém essa amarração, digamos assim, não, a amarração no sentido de sentir-se preso, está muito vinculado a isso, a pessoas que ficam se degladiando perto de si. Sabe aquela coisa assim, ficam brigando? Até tem uma ilustração que veio aqui na minha mente agora que dá para explicar bem. Sabe aquela velha cena de uma criança, um filho que fica vendo o pai e a mãe brigando, se degradando o tempo todo? Sabe? E aí, indiretamente, essa criança ela não tá no meio da briga, ela não tá ali brigando, saindo na paulada ali com os pais. Mas, indiretamente, o fato dela ficar vendo o pai e a mãe brigando, ela também se sente ali naquela briga. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, de às vezes as coisas estão acontecendo fora, são brigas externas, são coisas que, sabe, deixa que se matem. A verdade é essa, deixa que se matem, que morram, mas você fica de fora, entendeu? E observe bem, é um ótimo dia para você observar bem quem é que gosta de colocar lenha na fogueira, quem é que gosta de tacar fogo naquilo que já está pegando fogo, entendeu? Jogar gasolina no fogo para ver se aumenta o fogo, né? Então, olhe bem para as pessoas, para os seus relacionamentos. Quem é que, a gente falou agora há pouco, né? Quem é que são amigos de verdade? Quem são pessoas que realmente estão próximas de você? Quando falo amigos, amigos, colegas de trabalho, família, principalmente família, né? Que às vezes a gente acha a família, nossa, aquela coisa tipo margarina. Existem famílias maravilhosas, existem, mas cuidado, sabe? Cuidado, porque nem todo mundo que é da sua família é uma flor de candura. Às vezes
Toda flor tem espinhos. Então, cuidado com esses espinhos. Às vezes são pessoas que você só precisa, assim, ter uma maleabilidade. Por isso aparece aqui o pendurado. O pendurado, apesar de não poder fazer nada, não ter ação, ele não age, mas ele observa. E ele observa por um outro ângulo, ele está de cabeça para baixo, ele vê as coisas com uma outra ótica. E o convite do pendurado para essa semana é justamente isso, de você olhar as coisas com outro olhar. E vai necessidade de você sacrificar coisas. Sacrificar no sentido de você precisa desapegar, você precisa esse desapego afetivo, emocional de uma pessoa ou de alguma situação. Não é fácil, mas você precisa desapegar. Se você precisa fazer aquele OLX, né? Desapega mesmo, entendeu? É doloroso, mas esse é um sacrifício necessário. É importante que você sacrifique pequenas coisas para você dar prioridade para aquilo que é importante. Priorize aquilo que de fato merece ser priorizado. É como eu falei agora há pouco, né? Das questões de urgência e tal, de emergência, e que às vezes as pessoas trazem pra gente, que eu falei pra gente avaliar bem se realmente de fato é uma emergência e tal. O pendurado ele traz justamente essa questão de, opa, pera lá, será se realmente este relacionamento que eu estou vivendo, ele faz bem pra mim? Né? Será que esse relacionamento, essas amizades, essa aproximação com certas pessoas fazem bem? E entenda que o mundo, ele gira o universo, ele emana as energias conforme a nossa frequência. Quanto mais a gente se aproxima de uma coisa, mais a gente tem aquela energia daquela coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é extremamente negativa, uma pessoa que é extremamente pessimista, que só vê as coisas negativas do mundo, você acaba também absorvendo essa negatividade, porque você está se aproximando dela. Quando você se afasta daquilo, que ele vai se desalinhando com você. Então, perceba que se você está numa situação, num relacionamento que não faz bem, você precisa se distanciar. Quanto mais você se distancia dessa pessoa, dessa relação, do que for, mais você vai se sentir desconectado com ela, tá? Então, lembre-se disso, né? Se, sabe, não fique trazendo para si coisas, né, que não são importantes. E como eu falei, da questão de outras pessoas trazerem coisas que supostamente são urgentes e você precisa analisar, isso vale para sua vida também. Na hora de você priorizar, eu tenho uma frase que é assim: se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo tem a mesma importância, nada é importante. Se você coloca no mesmo pacotinho, no mesmo grupinho, pessoas, vamos supor, eu coloco no mesmo grupinho, meu marido, minha irmã, minha mãe, meu amigos, todo mundo é importante pra mim, ninguém é importante. Ninguém é importante, todo mundo é irrelevante. A gente precisa dar grau de prioridade para aquilo que realmente é prioritário. Em primeiro lugar vem meu marido, em segundo lugar vem minha irmã, em terceiro lugar vem não sei quem, sabe? Colocando assim, em escala mesmo. Porque numa eventual necessidade, tipo, a gente não tem tempo para dedicar para tudo, para todos. A gente precisa organizar nosso tempo. E se eu tiver que escolher ali na organização do tempo, e eu tiver que escolher quem que eu vou passar tempo, em primeiro lugar, meu marido. Ah, mas tem um fulano, ciclano. Eles são depois. A prioridade é eles. Você precisa sacrificar tempo com outras pessoas em detrimento daquilo que realmente é importante, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho filhos e tal, então em primeiro lugar meu marido, em segundo lugar meus filhos, entendeu? Em segundo lugar vem eles, porque a gente nunca pode, isso gente, aprendi enquanto eu convivia na igreja católica, e uma coisa que eu achei muito legal que um padre uma vez falou, é que a gente nunca pode colocar os filhos acima da relação. Não importa a sua relação. Você e seu marido, você e sua esposa tem que ser a prioridade. Um tem que ser prioridade do outro. Depois vem os filhos. Aí sim, vem eles como prioridade dos dois. Mas em primeiro lugar o casal. Isso é um erro que muita gente comete, principalmente as mulheres. Com todo respeito, eu adoro as mulheres, admiro muitas mulheres, mas tem um erro que muita mulher comete, é colocar o filho no lugar do marido. Ou seja, o filho é prioridade.
Quando a gente faz constelação familiar, eu não sou muito expert nisso, mas o pouco que eu conheço, a gente faz constelação familiar, a primeira coisa que se vê é isso. É a mulher coloca o filho no lugar do marido. E aí desequilibra tudo. Filho é filho, marido é marido. Vocês se uniram e vocês são um só e você precisa se dedicar ao seu marido. Ponto. Em segundo lugar, seu filho. Ah, eu me separei do meu marido. Ok. Então você tem que olhar para você em primeiro lugar e depois os seus filhos nunca podem ocupar o lugar do marido, entendeu? Ou da esposa. Nunca, jamais. Se você não tá mais com seu marido ou você não tá mais com sua esposa, ok, beleza. Então você cuida de você em primeiro lugar, depois vem os filhos. Os filhos nunca podem ser o primeiro lugar nesse quesito, entendeu? Eles vêm em segundo lugar, eles são prioridade. Se você tiver que dar atenção para seus filhos ou para o seu trabalho, por exemplo, é óbvio que você vai dar atenção para seu filho. Seu filho tá lá, tá precisando de você, deixa o trabalho de lado. Se quiser mandar embora, manda, mas o meu filho é prioridade. Mas ele não pode ser prioridade acima de você, acima do seu cônjuge, entendeu? Isso não. Mas abaixo de você, do seu cônjuge, aí sim, aí vem seus filhos, e aí depois você vai colocando a ordem de prioridade que você achar melhor, entendeu? Bom, aí na sequência a gente vai ter a roda da fortuna e o rei de ouros. A gente acabou de ver a rainha de ouros lá na frente. A rainha de ouros é aquela que cuida, né? Aquela que zela pelos seus bens, pelo que é mais valioso, né? O ouros tem aquela coisa muito valiosa, aquilo que mais valia. A roda da fortuna, ela vai falar de ciclos, ou seja, a gente falou muito da minguante, existem ciclos que precisam se encerrar. A roda gira, né? Lembra que eu falei das oportunidades? As oportunidades elas sempre aparecem. Então, por exemplo, não é porque eu deixei isso aqui de lado, eu acho melhor não fazer mais. Tipo, às vezes é um investimento que você está fazendo que não está dando retorno, né? É mais fácil você fechar este ciclo, abrir um novo, porque a roda ela gira, ela vai trazer uma nova oportunidade para você, do que você ficar ali parado ali, entendeu? Naquela estagnação do pendurado ali. Você precisa se movimentar. A Roda da Fortuna diz que na quinta-feira vai ser um dia muito mais agitado, né? A gente veio de uma segunda meio caótica, a quinta também vai trazer aquela movimentação, assim, mas uma movimentação, apesar de ser caótica, mas é uma movimentação, assim, cíclica e muitas vezes é externa. É como eu sempre falo quando sai a carta da Roda da Fortuna. Você tem controle sobre o seu barco, mas você não tem controle do mar inteiro. Entendeu? Você consegue conduzir o seu barquinho. Você consegue ali o leme, mas você não consegue controlar o mar. Se o mar dá revolta, está chovendo, está tendo tempestade, isso não consegue controlar. Lembra das situações externas da torre? Essas coisas externas você não consegue controlar, elas virem até você. A negatividade, as coisas ruins, elas vêm até você. O que você consegue controlar é o seu barco. Lembra o imperador? Você consegue cuidar do seu império. O que tá fora, tá fora. E aí não é problema meu, entendeu? A gente precisa aprender a não ficar trazendo para nossa vida aquilo que é de fora. Ah, a empresa tá capengando, a empresa tá falindo, não sei o quê. Lógico que você vai se preocupar com a sua vida financeira, sua vida profissional. Mas a menos que você seja o dono da empresa, a menos que você seja o diretor da empresa, se ela tá falindo, tá, não é problema seu. Entendeu? Você pode ajudar aquilo que te compete, fazendo um bom trabalho, etc. Mas as decisões que vão ser tomadas para que a empresa não fale de vez, você não tem nada a ver com isso. Você não é o diretor da empresa. A menos que você seja, por exemplo, aqui eu sou o gestor aqui do Magia de Lotus, então aqui é diferente. Aqui eu preciso, se está indo bem, se não está indo bem, eu que tenho que administrar. Agora, se eu sou funcionário de uma empresa, a menos que eu seja o diretor daquela empresa, né, e responda diretamente por ela, no mais, isso não tem a ver com isso. É a mesma coisa. Ah, tá lá o Trump lá, fazendo essa tarifa louca dele lá. Afeta a gente? É claro que afeta. Assim como uma empresa falindo vai me afetar, o que o Trump vai tá fazendo afeta eu também. Só que eu não tenho que ficar me preocupando com o que ele faz ou deixou de fazer. Isso é externo. Eu tenho que me proteger o meu mundo, o meu universo, a minha família. O resto é resto e aí cada um que se vire. E, infelizmente a realidade é essa. E o Rei de Ouros, ele vem falando justamente disso.
o domínio completo das suas coisas. O Rei de Ouros, ele traz esse domínio completo da sua estabilidade financeira, estabilidade material, a sua saúde. Você precisa ter esse domínio completo. Você tem que dominar, como o imperador fala, você tem que cuidar daquilo ali. É o seu território, é o seu terreno, é a sua casa, a sua família, é o seu bem-estar. Então você precisa zelar por isso. O dinheiro é a mesma coisa, né? Você precisa zelar, você precisa ter o domínio do dinheiro. Não é o dinheiro que te domina, é você que domina ele. Então você tem que ter o domínio, você tem que ser o dono do dinheiro. Você tem que falar, vai para tal lugar ou não vai ficar aqui. É você que define, sabe? Aprenda, e aqui vai falar daquela questão do vitimismo. Não seja vítima de, ai, nossa, porque o Trump lá tá fazendo aquelas tarifas lá, agora tá tudo mais caro, eu não consigo mais comprar. Dá seus pulos, minha querida. Entendeu, meu querido? Dá seus pulos. Eu sei que cada um tem uma realidade social diferente, cada um tem uma situação diferente, mas isso não te faz vítima de uma sociedade cruel, nanana. Tem sim dificuldades, mas aquilo que você puder fazer para superar, você faz. Ela vai ficar sentado, se lastimando, não vai resolver. Quer um exemplo básico? Ficar falando que o Trump isso, o Trump aquilo, não, pegando esse exemplo mais atual. Ué, primeiro, que se um americano vier reclamar pra mim, eu vou virar e falar, foi você que votou? Esse é o povo que votou nele, colocou ele lá. Entendeu? A culpa de vocês é ter colocado ele lá. Agora, o que ele tá fazendo, deixou de fazer, já não tem mais o que fazer. Você só pode ou se manifestar, ou alguma coisa nesse sentido, mas não tem muita ação que você pode fazer. A sua ação é na próxima eleição, se você conseguir votar, é votar em uma pessoa diferente, não nessa coisa, nesse ser, né? Então, isso é a sua ação, você não consegue agir de uma forma diferente. E aqui eu vejo muito, assim, essa semana também uma questão muito de coisas mais materiais, muito mais financeiras. Então, você começa ali cuidando, zelando ali, né, nutrindo ali suas finanças, seus bens materiais. Depois, ao longo da semana, a gente vai ver que vai ter aquela estabilidade financeira, estabilidade material. E no fim de semana, começando pela sexta-feira, tem a estrela e o 7 de ouros. 7? Não, 8 de ouros. E aqui eu ia pedir assim, às vezes a gente tem aquela coisa de eu só faço aquilo que quando só vou dar continuidade se tudo estiver perfeito. Sabe, eu só vou começar a fazer eu só vou fazer academia se eu puder ficar 1 hora na academia. Eu só vou fazer atividade física se eu puder ficar 1 hora fazendo algum tipo de atividade física. E essa carta aqui, ela traz aquela famosa frase que é: feito é melhor que o perfeito não feito. Já diria Thaís Godinho. Hoje eu estou usando bastante exemplo da Thaís. Thaís, ó, um beijo pra você. E ela fala muito isso: feito é melhor que o perfeito não feito. Às vezes a gente fica perdendo muito tempo aqui, ó, na perfeição. Ele fica aqui muito tempo aqui nos detalhes, tá tentando muito detalhes. Ah, não, mas isso aqui eu preciso melhorar. Tá, tá feito, ó, passo pro próximo. Porque senão, olha quanta coisa ele ainda tem que fazer. Ele tá aqui só parado aqui nesse pentáculo aqui. Ele ficou parado aqui. E não vai pros outros enquanto isso aqui não ficar perfeito. E a sua vida vai andando. Você tem sonhos, sim, você tem sonhos, você quer, tem objetivos na sua vida, só que você tem que correr atrás desses objetivos, não esperar um momento perfeito para que eles venham. E a gente tá falando muito de astral, desapego, essas coisas. Você precisa da pegada daquele ideal de objetivo. Sabe aquele ideal do tipo, minha vida ideal. Enquanto a vida ideal não chegar, eu não vou seguir em frente. A estrela fala muito disso, de olha, você precisa sim seguir em frente, siga seus objetivos, mas não fique esperando o momento ideal para que aconteça. E às vezes o que você precisa fazer agora é desapegar desse tipo de pensamento, de só quando tiver tudo mil maravilhas é que eu vou. E aí, no sábado, a gente vai ter uma energia muito de equilíbrio, da temperança, né? Aquele equilíbrio do nem muito 8, nem muito 80, nem muito lá, nem muito cá, buscar alternativas do caminho do meio e não se apressar. Lembra que eu falei? Apesar de, porque ainda mais que nós vamos estar sobre energia na sexta para o sábado, a gente vai estar sobre a lua sobre Áries,
aquela energia muito impulsiva. A temperança fala, calma, né? Você não precisa ficar parado, estagnado, igual o enforcado. Você precisa caminhar, né? O caminho se faz caminhando. Só que você é o andar de bicicleta, aquele equilíbrio do andar de bicicleta, não é equilíbrio parado. É você andar e sem pressa, mas também sem pausa. Ou seja, você não para, porque se você parar, você cai. Então você precisa continuar andando. Então continue andando, sem pressa. Até porque coisas novas podem surgir para você. Aqui o sete de copas, ele mostra que aqui não tem muita, tem um outro do Rider-Waite mesmo, que mostra aqui, no sete de copas, coisas serem reveladas. Aqui nesse deck aqui não aparece. Mas tem um que você vê um monte de coisa aqui, de escolhas que ele pode fazer, mas uma deles ele não vê. Ele não consegue enxergar aquela oportunidade. Então, assim, tem várias oportunidades, ele pode escolher qualquer uma dessas oportunidades aqui. São sonhos que ele tem, ele pode escolher qualquer um deles para seguir. Só que a ideia é calma, sabe? A temperança traz aquela calma, calma. Não tome decisões precipitadas, porque tem coisas a serem reveladas. Existem coisas aqui que vão ser reveladas ainda. Então, assim, às vezes a gente quer porque quer tal objetivo, a gente quer porque quer tal coisa. E o sete de copas vai falar assim, calma, não tome decisões precipitadas, tá? Porque às vezes a gente toma uma decisão precipitada, vai naquilo ali achando que é o melhor, e quando você vai ver lá na frente, tinha uma outra oportunidade que você não viu lá atrás. Então, calma, analise com calma as oportunidades que tem na sua vida. Não vá por impulso, tá? Tenha autocontrole. O domingo traz muita energia do autocontrole, né? Então, tenha autocontrole, controle esses leões, assim. E quando a gente tá falando muito de finanças, de saúde, assim, às vezes a gente tem aquele impulso de, eu vou comprar porque tá na promoção, se eu não comprar hoje, a promoção vai embora, né? Não, usa aí o seu autocontrole, tenha mais domínio sobre você, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre tudo. E o Rei de Paus, ele vai falar sobre o domínio da energia como um todo. Você precisa, provavelmente um domingo a gente vai estar nessa energia mais ariana e vamos estar saindo de Áries ali, caminhando ali para Touro, né? Aquela energia assim taurina de fazer acontecer, vamos estar com a lua nova ainda, de novas oportunidades, então tem que aproveitar as oportunidades. E o Rei de Paus fala assim, você precisa dominar essa energia, você precisa canalizar a sua energia. Né? Às vezes a gente tá ali com aquela energia toda ali, fica até meio caótico, mas a gente precisa ter aquele domínio da energia, tá? Então lembre-se do imperador. O imperador, ele tá ali, ele não tá sentado esperando as coisas acontecer, ele tá agindo. A gente viu que vai ser uma semana apesar de ser uma semana um pouco mais estagnada por causa da lua minguante, mas eu quis trazer esses conselhos assim, dia a dia, para vocês perceberem que não é uma coisa parada, sentada, esperando, né? Você precisa agir, né? Você precisa agir no sentido de fazer, mesmo que seja planejar as coisas. Você precisa ali, no momento, assim, você colocar as cartas na mesa, né? Igual o tarot, que você colocar as cartas na mesa e ver o que é que eu preciso tomar cuidado, que relacionamentos eu preciso tomar cuidado, né? Que conflitos, que pessoas que querem botar no meio da fogueira ali nas brigas que não tem nada a ver comigo, eu tô entrando, sabe? Não fique entrando em brigas que não são suas, né? Evita esse tipo de coisa. Avalie bem, aproveite esses momentos da semana que são mais estagnados para você observar melhor. Observe pessoas, principalmente pessoas que estão na sua vida e que você, sabe, tem aquela coisa de, né? Tem um certo cautela, tem um certo olhar para essas pessoas de de uma outra ótica. Às vezes tem muito lobo em pele de cordeirinho. Você olha assim e fala, nossa, pessoa maravilhosa, pessoa fantástica, mas por trás é uma cobra venenosa. Então, cuidado, muito cuidado. E o contrário também, tem pessoas que você acha, pelo amor de Deus, ninguém merece aquela pessoa, e aquela pessoa pode ajudar você a mudar de vida. Então, tem esses lados, esses conselhos e busque o domínio da energia. Nós tivemos dois reis essa semana, o rei de ouros e o rei de paus. O rei, ele é o domínio, ele domina aquela energia. E você precisa dominar o seu material, você precisa dominar o mundo material. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ser o rei da sua saúde, não terceirizar a sua saúde para outras pessoas.
Você precisa ser o rei ali, o domínio dos seus bens materiais, o que é seu, você precisa zelar por eles. Você precisa ter o domínio ali da prosperidade. Às vezes a gente fala prosperidade, tá? A pessoa fica esperando sentada. Não, domine, eu quero prosperidade na minha vida, eu quero ter abundância financeira. Então eu vou lutar para isso, eu não vou ficar sentado esperando, eu vou poupar. Se eu estou numa situação em que não dá para juntar dinheiro, né, juntar posses, então o que eu faço? Não gasto, não gasto com nada, ou só gasto com o que realmente é muito essencial, entendeu? E o Rei de Paus fala aquela energia, busca essa energia mais criativa, essa energia espiritual, a espiritualidade vai estar bem assim aflorada nesses dias também. Busque isso e aí você vai ver como sua semana vai estar muito melhor. Avalie aquilo que vocês avaliados, tome controle, assim, não tome decisões por impulso, né? Espere oportunidades se revelarem, né? Então não tenha pressa para realizar seus sonhos, né? Vá devagar, né? Não precisa ficar estagnado, mas vá com passos lentos. Não tome decisões que você vai se arrepender depois, tá bom? Bom, esses são os conselhos para essa semana. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado. Se ficou alguma dúvida, volta lá, né? Volta ali nos conselhos do tarô, volta lá no comecinho que eu falei sobre as energias da lua e tal. Junta tudo, porque às vezes a pessoa assiste o vídeo e fica assim, tá, ó, que legal, né? Eu vi aí que vamos ter uma lua minguante, vamos ter aí várias energias aí sobre sonhos, objetivos, ter como avaliar meus relacionamentos, o que eu preciso desapegar para conquistar meus objetivos, etc, etc. E aí a pessoa sai daqui do vídeo, pronto, vai viver a vida dela, esquece. A gente precisa ter mais conexão com o universo, conexão com o divino, como você quiser. Hoje nós estamos aí no domingo de Páscoa, eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Então conecte-se com o divino, conecte-se com Deus, com o universo, como você quiser, entendeu? Mas busque essa conexão, não fique desconectado do universo, né? Do universo como um todo. Independente de religião, independente do que você crê, busque pegar esses conselhos e trazer para sua vida, tipo, o que é que eu posso fazer utilizando esses conselhos? Entendeu? O que eu posso fazer? Às vezes eu não vou conseguir, nossa, eu não consigo muita coisa, não consigo desapegar disso, mas dê os primeiros passos, vá devagar, devagar e sempre, sem pressa e sem pausa. Grave isso e vá ao longo dessa semana fazendo esse movimento mais introspectivo, olhando para si e buscando o que é que vai me motivar a seguir em frente. Quais são as energias negativas que estão invadindo a minha vida, eu estou deixando? Seja imperador, lembre-se do imperador, seja como ele, defina limites, imponha limites e você vai ver como as coisas vão fluindo. Organize sua vida, organize-se. Organize sua vida material, sua vida, né, sua saúde mental, seus relacionamentos. Faça esse processo, você verá como tudo vai melhorar na sua vida, tá bom? Olha, um beijo grande para vocês, um ótimo fim de semana, uma ótima semana para todos aí. E nos vemos na semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer as energias para o mês de maio, tá bom? Um grande beijo e até mais.